Sabe aquelas fronteiras que a gente vê nos mapas? Elas parecem bem fixas, né? Mas a verdade é que por trás delas rola um jogo constante de poder, de economia, de estratégia. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente desvendar as regras desse jogo que é a geopolítica. A gente vai usar as análises do professor Levir para entender o que de fato move o nosso mundo. Bom, vamos lá, direto ao ponto, com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que, no fim das contas, move o poder mundial? É a grana? É o tamanho do país? São as ideias? É exatamente isso que a gente começa a desenrolar a partir de agora. Certo. E para a gente conseguir responder isso, tem que começar do começo, né? Pela base de tudo. Afinal, o que é geopolítica? E o que faz um país ser considerado uma potência no cenário mundial? Vamos descobrir quais são esses ingredientes. Então, vamos lá. Geopolítica. O que é isso? Sendo bem direto ao ponto, é a ferramenta que ajuda a gente a entender como e por que os países interagem entre si do jeito que interagem. Dá para pensar que é tipo o manual de instruções que a gente usa para decifrar as relações internacionais. E olha, é importante entender que essas relações não acontecem por acaso, não é nada aleatório. Elas são, uma verdade, moldadas por coisas bem concretas, tipo onde o país fica no mapa, qual é o seu sistema político e, claro, como está a situação socioeconômica. Cada um desses pontos aí é uma peça-chave nesse tabuleiro global gigantesco. Pois é, e isso tudo leva a gente para um conceito super importante. O que, afinal, é uma potência? Não é só ter um território gigante, não. O pulo do gato é a combinação de três coisas: poder econômico, influência política e, claro, força militar. É esse trio aí que permite que um país não só participe do jogo, mas que ele dite as regras. Ok, agora que a gente já entendeu os conceitos básicos, vamos dar um passo adiante. O que de fato impulsiona as nações a agirem? Nesta parte, a gente vai explorar justamente os motores por trás dos grandes conflitos e das movimentações geopolíticas. Normalmente, quando um país age lá fora no cenário internacional, essa ação se apoia em três grandes pilares. A gente está falando de motivos econômicos, de motivos religiosos ou até étnicos e, claro, de motivos militares e estratégicos. E olha, entre esses três pilares, o econômico, esse aí quase sempre acaba se destacando. Como bem diz a frase, essa busca sem fim por recursos naturais, pense em petróleo, minérios, até água, muitas vezes é a faísca que começa o incêndio, sabe? O estopim de grandes conflitos. Bom, já falamos da teoria, né? Agora vamos ver como essa história toda funciona na prática. Nessa parte, a gente vai olhar para exemplos históricos bem claros, onde esses motores que a gente falou levaram a eventos que literalmente mudaram o mapa do mundo. Olha só que interessante. Aqui a gente tem uma linha do tempo rápida que mostra bem como isso acontece. A gente vê lá no século XIX França e Alemanha brigando por regiões ricas em carvão, um motivo puramente econômico. Depois, no início do século XX, o Japão imperial invadindo a China e outros países buscando recursos e mais território. E bem mais recente, em 2014, a Rússia anexando a Crimeia, uma jogada totalmente baseada em necessidade militar e estratégica. E vamos dar um zoom aqui no caso da Crimeia, porque ele é um exemplo perfeito desse pilar militar que a gente mencionou. Para a Rússia, a Crimeia não é só um pedaço de terra. É a casa da sua frota do Mar Negro, ou seja, seu acesso a águas quentes. Ter o controle daquela base é uma questão de projeção de poder, de segurança nacional mesmo. Mas, claro, nem tudo se resume a recursos naturais e bases militares. A intolerância por questões étnicas e religiosas é um motor de conflito com uma força gigantesca. E talvez o exemplo mais conhecido disso seja o conflito israelo-palestino. Existia um plano para criar dois estados independentes, lado a lado. Só que esse plano nunca saiu do papel, e o resultado é essa tensão contínua, um ciclo de conflito que parece não ter fim. Essa divisão do mundo que a gente vê hoje, sabe, ela tem raízes muito profundas. A própria ideia de um Ocidente contra um Oriente é, em grande parte, uma herança da expansão europeia. Quando as potências europeias saíram espalhando suas línguas, religiões, sua cultura pelo mundo, pelas Américas, África, Ásia, elas acabaram criando uma divisão que até hoje define alianças e tensões globais. Certo. No meio de tanto interesse diferente, de tanto conflito, como é que o mundo tenta manter um mínimo de ordem nisso tudo? Vamos entrar agora na nossa última parte para entender as organizações e as regras do jogo que tentam gerenciar esse cenário global.
Então, para tentar organizar essa complexidade toda, existem as chamadas organizações multilaterais. E elas basicamente se dividem em dois tipos. Existem as de alcance global, como a ONU ou a OMC, que tentam lidar com questões que afetam o planeta inteiro. E existem as regionais, como a OEA aqui nas Américas, ou a União Africana, que tem um foco mais em articular os interesses dos países que são vizinhos ali na mesma região. Agora, quando a gente fala da ONU, é fundamental entender onde o poder de verdade está. Porque, veja bem, a Assembleia Geral tem representante de quase todos os países. Mas as decisões mais pesadas, aquelas que envolvem paz e guerra, são tomadas por um grupo bem menor e bem mais poderoso, o Conselho de Segurança. E quem faz parte desse clube? Exatamente estes 5 países: os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. Eles são os membros permanentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não só têm cadeira cativa, como também têm o famoso poder de veto. Ou seja, um único não de qualquer um deles é suficiente para barrar qualquer resolução. Isso dá a eles uma influência, assim, gigantesca na política mundial. E para fechar, quando a conversa, a diplomacia, não resolve, aí surgem as alianças militares. O exemplo mais clássico disso, claro, é a Guerra Fria. De um lado você tinha o bloco ocidental que formou a OTAN para a defesa mútua, do outro lado, como resposta, a União Soviética e seus aliados criaram o Pacto de Varsóvia. O mundo literalmente se dividiu em 2 blocos militares. E tudo isso que a gente conversou nos traz a uma reflexão final. A gente viu as bases do poder, o que move os conflitos e as regras que foram criadas lá atrás. Mas a grande pergunta que fica no ar hoje é a seguinte: com a subida de novas potências, com desafios que ninguém imaginava, como as mudanças climáticas ou a inteligência artificial, será que essas regras antigas ainda funcionam? Ou será que a gente está assistindo, em tempo real, a um novo tabuleiro geopolítico sendo desenhado? Fica aí a reflexão.